Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Tô terminando de organizar minha baguncinha aqui. Limpando meu olho. Senão fica difícil ler. Sejam bem-vindos, viu? Pegando a água para fluidificar, mandando aviãozinho para a família, para os amigos. Boa noite, gente. Paz, é isso aí, muita paz para todo mundo, é isso. Vamos falar dessa paz hoje. Como é importante. Acho que já tá tudo ok. É isso aí, turminha. Mandando aviãozinho. Pegando a água de vocês. Para ser fluidificada, lembrando que a água tem que ser individual, viu, turma? Individual, cada um com a sua necessidade, vai receber o remedinho que precisa, né? Não misturem, pode ser numa garrafinha, pode ser num copo, né? Eu deixo a minha aqui na garrafa e aí eu vou tomando. Deixo aqui na mesa e vou tomando durante a semana uma vitamina, uma goladinha, mas você pode fazer no copo, né, turma? Normal. Não tem problema se a garrafinha ou se o copo for de plástico, de vidro, ferro, acrílico. Não importa se ela estiver tampada, já me perguntaram isso. Né? Se tem algum problema da garrafinha, né? Estar tampada. Não, de modo algum, não tem problema não. Pode fluidificar um suquinho, um cafezinho. E aí eu sempre gosto de lembrar, né? Amores, vocês podem fluidificar também a água dos seus pets. Do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu passarinho, pode fluidificar. A espiritualidade fluidifica. Boa noite para quem está entrando, boa noite a todos, isso aí. Bom dia, boa tarde para quem faz o evangelho gravado em outros dias. O efeito é o mesmo. A gente sempre fala, desde que procure manter a assiduidade, né? A constância. Aquele dia, aquele horário, como a gente fala, a espiritualidade se move, né, para estar na sua casa sempre aquele dia, sempre aquele horário. Então procura manter essa disciplina, é muito importante. O evangelho é um eu estava conversando hoje com a Fernanda, né? Daqui a pouquinho ela entra. É o nosso combustível, né? Olha, entrou, Fê, tava falando de você agora, né? A gente falando hoje sobre o evangelho ser um combustível, né? Hoje a gente carrega, a gente enche o tanque, né? E aí vai passando a semana. Mas quando eu ia comentar isso, né, gente? O evangelho a gente faz uma vez na semana. Não impede que você faça outros dias. Aliás, é muito importante, gente. Eu falo assim, né? No meu carro, gente, eu não consigo mais ouvir música. Recarga total, Fê. O que eu faço? Eu deixo uma palestra tocando, né, no celular. Ainda mais se o teu carro tiver Bluetooth. Ou, Paula, mas eu não tenho carro, eu utilizo ônibus, eu utilizo o metrô. Fone.
fone, né? Então eu tô sempre ouvindo uma palestra, um videozinho, um corte de vídeo, né? De alguma coisa, sempre relacionado à espiritualidade, a ensinamentos, né? A Deus, a Jesus, enfim. Que acaba sendo aquela gasolina que tá começando a falhar, a faltar, né? Você tá na sua casa, mesma coisa, puxa, não tô legal hoje, o meu dia não tá, a energia tá meio baixa. Vai lá no teu celular, no YouTube, né? Vai no nosso YouTube, né? Paula Sana Espiritismo, já tem quase 300 vídeos entre Evangelho no Lar e psicografias. E vai ouvindo, vai fazendo serviço de casa, vai ouvindo, né? Mas procura, como a gente sempre fala aqui no Evangelho, procura aumentar as suas horas de aprendizado. Procura aumentar as suas horas de contato com as coisas de Deus. Né? Aumenta, gente, aumenta. Não limita, não. E aí a gente vai sentindo essa força, essa energia aumentar, né? Essa força da alma. A gente começa a perceber, como a gente sempre fala nos evangelhos, né? As coisas começam a não atingir mais a gente, né? Problemas, comentários, julgamentos começam a não atingir mais, né? A Lu tá falando Tato Savi, é algum palestrante? Lu, fala pra gente. Legal essas dicas. Filmes, né? Filmes. Ontem a gente terminou de assistir Quem não assistiu, começa a assistir, gente. The Chosen, né? Vira e mexe eu falo aqui pra vocês. Já tá na 5ª temporada. Na 5ª temporada com 8 episódios. Ele é de Bauru. Tato Savi. Ó, uma dica, turminha. Anota. O The Chosen você pode assistir na Netflix, você pode assistir no YouTube. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Ontem a gente terminou o último episódio da 5ª temporada. Se eu não me engano, a 6ª temporada, se eu tiver errado, vocês me corrijam. É pro ano que vem, né? Meio do ano que vem. Então eu já tô assim, órfã, sabe? Órfã, desesperada pra chegar logo, de tão bom que é, de tão bom que é. Então é isso, gente, né? Procura, durante o seu dia, procurar mais essas coisas no seu celular. Tá bom? Então é isso, vamos lá. Já são 9h10. Colocando a água de vocês, eu falei no iniciozinho, repito, coloquem a água de vocês. Eu não sei se tem alguém iniciando hoje o Evangelho, primeiro dia, tá? Coloca a água para ser fluidificada, a espiritualidade vai colocar um remedinho que você precisa pra tua necessidade. Coloca para cada membro da sua família um copinho diferente, tá? 2, 3 dedinhos de água já é o suficiente. Ok. Olha o Lu dando uma outra dica aqui, ó. Reencarne do Globoplay. Show! Reencarne, tá. Esse eu não conheço, Lu. Vou assistir, vou ver. Tá bom? Então vamos entrar com a nossa prece inicial. Iniciando o nosso evangelho oficialmente. Hoje eu vou ler uma mensagem. Turma, o som tá tudo ok? Vocês estão ouvindo a música? Dá para ouvir? Vocês estão ouvindo eu falando? Lembra que é importante? Também é importante, como eu conversei hoje com a Fernanda, procurem ficar no evangelho numa posição de vigília, tá? Não façam o evangelho deitados na cama, deitados no sofá, porque
com certeza você vai dormir. Com certeza, tá ouvindo? Miguelito, com certeza você vai dormir. Né? Não tem como, porque é um momento de relaxamento, né? É um momento que a gente se entrega. Então, ó, sentadinho na cadeira, sentadinho, seja no sofá, onde você estiver, tá? Começou a bater o sono? Levanta, dá uma volta, vai tomar um copo de água, se movimenta, mas procurando ouvir, como a gente fala. Mesmo se você não... O tratamento ele é feito o tempo todo, né? Mesmo que você durma, o tratamento ele é feito, o tratamento espiritual, o passe. Porém, o que é muito importante? O ensinamento, o texto, o evangelho é mais importante. Certo? Então, bora lá. Deixa eu colocar meu olho. A gente vai ler para iniciar uma mensagem ímpar. Vamos ver o que a espiritualidade vai mandar pra gente. É sempre aquele tapa na nossa orelha. Mensagem ímpar. (109). Meu Deus. Tem tudo a ver com o nosso evangelho de hoje, gente. Não abuse do conforto. O conforto exagerado, presta bastante atenção nessa mensagem, gente. O conforto exagerado lhe dá visão deturpada do mundo. Te conduz a vícios. Entorpece a sua vontade. Torna-o presa do orgulho e te induz à corrupção. Acaba levando você ao sofrimento. Viva com simplicidade. Se possível, não se distancie da natureza. Dê atenção às coisas simples e aprecie os mais humildes. Compreenda que todos somos iguais perante Deus. Fuja dos vícios. Plante amor onde você estiver. Assim você terá paz no seu caminho. Dosar o conforto é respeitar as dificuldades dos outros. Eu tô arrepiada, não sei se vocês conseguem ver, porque tem tudo a ver com o nosso evangelho de hoje, gente. Olha, é o que a gente fala, essa abertura aleatória das nossas mensagens, né? Que eu falo que esse livrinho aqui, ó, é muito importante a gente ter no nosso bolso, na nossa bolsa, no nosso carro. No momento que você tiver alguma dúvida, se fecha, mentaliza Jesus e abre. A resposta vem. A resposta vem. Então aqui ele está pedindo pra gente a simplicidade, né? Dosar o conforto, né? Ele traz o orgulho, vícios. Muitas vezes a gente desrespeita o outro pelo excesso do conforto. Se possível, como ele fala, né? Eu já fechei aqui, eu tô tentando lembrar. Se possível, mantenha um pouquinho de contato com a natureza. Não, lógico que não é fácil, né, gente? A gente que mora aqui na capital, em São Paulo. Mas se você tiver um parque perto da sua casa, 1 vez, 2 vezes na semana, vai lá, dá uma volta. Olha, uma dica legal, seu fonezinho, ouvindo uma palestra, né? Ouvindo uma música, caminhando perto das árvores, das plantas, fazendo aquela autoanálise, se conectando com Deus, com o teu mentor, conseguindo sentir a gratidão, né? Independente do que você esteja passando, fazer
essa limpeza, né, na alma, com esse contato com a natureza. Sempre, sempre procurando esvaziar, né, a mente das coisas terrenas, até dos problemas, né? Porque muitas vezes quando a gente está com um determinado problema, a gente fixa tanto nele que a solução não vem. Quando você desconecta e se conecta com a espiritualidade, bum, a solução vem, a resposta vem. Mas a gente tem que ter esse entendimento. Então vamos fazer a nossa prece inicial, a nossa oração, aumentar essa conectividade. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão no seu corpo, onde dói, se você tiver com algum problema físico, né? Alguma dor, seja onde for, ombro, cabeça, pescoço, onde for, coloca a sua mão. Se não, coloca aqui no seu coração, fecha os olhos, sente a energia que já começa a pairar no ar, no nosso lar, no nosso corpo, na nossa alma. Deixa a imagem de Jesus vir forte na sua mente agora. Esse irmão gigante, esse irmão mais velho que a gente tem, que ama tanto, tanto, tanto a gente não faz ideia do amor de Jesus por nós. Querendo que a gente caminhe reto, com sucesso, feliz. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Busca da felicidade através dele, através dos ensinamentos de Jesus. E a gente está aqui para isso, com os nossos amigos espirituais, com a equipe espiritual sempre presente, apoiando, fortalecendo a nossa fé. Nossos entes queridos que já partiram antes de nós, que estão esperando a gente. Demore o tempo que demorar. Do outro lado, o tempo não é nada. O tempo não é nada. Mas eles torcem por nós, eles estão torcendo pela nossa felicidade, por isso eles estão aqui hoje com a gente, com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus. Que essa energia que está dentro de nós possa ser levada para aqueles que precisam, que necessitam, da nossa família, nossos amigos. Mentaliza aquela pessoa que precisa de uma cura, seja uma cura física ou uma cura mental, espiritual. Mentaliza essa pessoa agora. Mentaliza ela feliz, sorrindo, curada. Que essa energia vá até essa pessoa e que ela fique em nós, transmutando, limpando, curando o nosso corpo e a nossa alma. Agradecemos a espiritualidade responsável pela fluidificação das águas, que vai começar o tratamento, vai começar a fluidificação. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar o nosso lar, trazendo a paz, a proteção, o equilíbrio. Agradecemos a espiritualidade
responsável pelos tratamentos, pelos passes. Agradecemos aos nossos entes queridos e amados que estão do nosso lado. Agradecemos aos nossos mentores também, que nos amam muito e querem o nosso sucesso, a nossa paz interior. E com essa fé, essa força, esse amor, com essa luz, com essa energia, invadindo o nosso corpo, invadindo o nosso lar, iniciamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, bem-vindo para quem está chegando. A Kelly fala pra gente, ouvir pássaros é lindo, é exatamente a natureza, né? A natureza. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro. Vamos continuar, Emmanuel vai continuar falando. Por isso que vocês vão entender o que tem tudo a ver. Até lendo do número 109, né? A nossa mensagem inicial, como cabe aqui no nosso Evangelho. Capítulo 57 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier. Dinheiro. A mensagem que a gente vai estudar está lá na primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, onde Paulo diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo. Vou ler só mais uma vez. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então eu vou ler o que a explicação de Emmanuel, tá? É curtinha. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres, sugestão, do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie, quer dizer, com a imagem, né, do imperador romano, as moedas, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. A parábola da dracma perdida, né, gente? Que é uma moeda. Eu tenho o vídeo da dracma. Quando a gente terminar de ler aqui, eu vou passar o vídeo sobre a parábola da dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse, olha só, que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos, pelos caminhos retos,
que só a tua consciência pode analisar a claridade divina. É um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. E para terminar, responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, né, do dinheiro. E ai de ti, se materializares esta força benéfica no sombrio edifício da iniquidade, né, da injustiça, da maldade. Eu separei duas questõezinhas aqui do Livro dos Espíritos, questão 815 e 816, que eu já desmarquei aqui, mas eu acho rapidinho. 815, né, que eu falei. Aqui. Provas da riqueza e da miséria. Allan Kardec pergunta assim: qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Desgraça que ele fala aqui, gente, é a falta de dinheiro, né? Ou da riqueza? Os espíritos respondem: ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência, né? Contra Deus. A riqueza leva a todos os excessos. E aí 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. Aí a gente volta lá na nossa mensagem inicial, né? Da simplicidade, da natureza, né? Daqui a pouco eu vou passar o vídeo da dracma perdida, o videozinho que eu peguei para vocês. Então eu vou falar as minhas considerações. Vocês, por favor, fiquem à vontade, tá? De comentar, de dar exemplos. É muito edificante pra gente. Então, o Emmanuel, mais uma vez, ele bate na tecla, né? Ele tem batido bastante na tecla da remuneração. A gente lá no evangelho passado, que a gente falou sobre... Hoje a gente fala sobre dinheiro. No passado, a gente falou sobre lucros, né? No evangelho passado, a gente viu a questão dos lucros. Aqui, hoje, né, no dinheiro, ele está analisando a questão do ponto de vista terreno, né? Aqui da terra, onde a gente habita. Porque, gente, o nosso trabalho profissional, né? Aquilo que a gente ganha dinheiro, a gente precisa sobreviver. Habitamos um planeta materialista. Então, o nosso trabalho profissional, ele está inserido na lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei de Deus, né? Eu até peguei uma questãozinha aqui, ó, gente. A questão 675, necessidade do trabalho, onde Allan Kardec pergunta assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Eles respondem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, né? Porque a gente também tem o trabalho com Jesus, né? O que é o trabalho com Jesus? É o trabalho que a gente faz de trabalhos voluntariados, né? Que é o trabalho do espírito, onde a gente trabalha o nosso espírito. E qual que é a diferença, né, do trabalho profissional para o trabalho de Jesus? Qual que é a diferença? A remuneração. A remuneração, simplesmente assim, né? E como ele fala, como o Emmanuel fala, né? O problema não é o dinheiro em si, mas sim o que a gente faz dele.
né? Como fala aqui na questão do Evangelho, quanto maior a riqueza, mais insaciável é o homem. Porque a gente ainda é materialista, né? A gente ainda é corrompível, né? E continuando, eu até coloquei aqui para eu não esquecer, gente, a frase: dinheiro não traz felicidade. Uns concordam, outros não concordam, né? Porque é uma questão, é uma faca que tem... aliás, não é que é uma faca, é uma questão que tem os dois lados da moeda, literalmente, né? Tem os dois lados da moeda. Porque se eu sou uma pessoa que eu não tenho dinheiro, né? Que eu vivo sempre no limite, né, do dinheiro, claro, óbvio que eu vou passar necessidade, óbvio que eu vou passar por dificuldades, né? Mas eu também posso manter a minha paz. Eu também posso manter a minha paz, né? A minha consciência tranquila. Aliás, eu tenho certeza que vocês devem conhecer pessoas que são muito necessitadas financeiramente, mas são pessoas que conseguem ter paz, que conseguem viver em paz, não são revoltadas, como fala aqui, não se revoltam contra a providência divina, né? Não se revoltam contra Deus, mesmo tendo, vivendo com pouco dinheiro, né? E também tem um lado, gente, do ter pouco dinheiro, o fato de eu estar sendo, a pessoa, né, no caso, estar sendo protegida de perigos, né, protegida do acesso a esses perigos, a vícios, né? Os espíritos relatam, gente, eles nos contam que por muitas vezes eles pedem para reencarnar com estritamente o necessário, porque eles vêm de encarnações sucessivas se perdendo nos vícios, né, por conta do dinheiro, do excesso de dinheiro. Então eles pedem para não ter dinheiro de forma alguma, porque eles querem vencer, né? Eles querem ter sucesso na encarnação, podendo vencer esses vícios, sejam vícios materiais ou vícios morais que o dinheiro trouxe por sucessivas encarnações. Então a falta de dinheiro, gente, pode ser, sabe aquela pessoa que tem pouco dinheiro, como a gente fala, né? Que tem o estritamente necessário, mas é batalhadora, é honesta, né? Mas o dinheiro não vem para ela. O dinheiro não vem, não chega para ela, gente. Vocês conhecem pessoas assim? Provavelmente pode ser isso. Essa pessoa, antes de reencarnar, lá no planejamento reencarnatório, pediu isso. Pediu. Eu não quero, né? Por mais que eu batalhe, que eu queira, que eu peça, eu não quero. Porque se eu tiver, eu sei que eu vou me perder de novo. Então, olha que bacana, né? Tem esse lado da proteção. E também com muito dinheiro, né? Eu sendo abastada, eu também posso conservar a minha paz. Eu também posso ter a minha consciência tranquila. Se eu souber, como o Emmanuel fala, se eu souber administrar o meu dinheiro, a minha riqueza, aí eu vou ter paz, né? Porque aí eu não vou ficar
cega com as ilusões do mundo, né? Eu não vou deixar perder os valores reais da vida, valor real da vida, né? A Renatinha fala aqui pra gente: Jesus nos alertou que a felicidade do dinheiro é passageira e inconstante, não oferecendo paz e satisfação interior que só o amor e Deus pode dar. Bingo, a gente vai falar sobre isso. É isso, Rê. Então, como a gente fala, a paz começa de dentro de mim. Independente da situação que eu esteja vivendo, a paz começa de dentro de mim, né? E também, gente, é claro, né, que mesmo sem dinheiro, mesmo eu não tendo dinheiro, eu posso sim me afundar em vícios. Claro que eu posso, né? Eu posso ser usuária de entorpecente, eu posso ser aquela que vende, né, para poder ganhar um dinheiro fácil. Posso, claro que eu posso, né? E também tendo muito dinheiro, né, gente? Como a gente falou lá também no início, e eu tendo também, a pessoa tendo muito dinheiro, a pessoa pode escolher caminhar no caminho reto, né? Viver, como a gente falou, no caminho de Jesus. E eu também conheço, graças a Deus, muitas pessoas com muito dinheiro, muito abastadas, que escolheram esse caminho, né? São escolhas, né, gente? São escolhas. São escolhas que no amanhã terão consequências. E aí, o Emmanuel, ele fala, né, gente? Ele esclarece, né, a posição de Jesus com o dinheiro. Porque existem algumas diretrizes religiosas que falam que Jesus não gostava de pessoas ricas, né? E isso não é verdade, porque ele mostra aqui, né? O Emmanuel dá o exemplo de Jesus: dai a César o que é de César. Fala da parábola da dracma. Eu vou passar o videozinho agora para vocês. Da dracma perdida. Fala da moeda, né? Da moedinha da viúva, que ela doa, né? O óbulo. Deixa eu passar rapidinho para vocês o videozinho da dracma perdida. Ó. Acho que não tem... O vídeo não tem 1 minuto, gente. Acho que tem 30 segundos. Aqui, ó. Deixa eu só tirar a musiquinha. A história da dracma perdida. Imagine que você perdeu algo muito precioso, algo que é único e insubstituível. Você faria de tudo para encontrá-lo novamente, não é? Essa é a história da dracma perdida, uma parábola contada por Jesus para ilustrar o amor e o perdão de Deus. A dracma era uma moeda muito valiosa, e a mulher que a perdeu fez de tudo para encontrá-la novamente. Assim como a mulher, Deus nos busca incansavelmente, mesmo quando nos perdemos no caminho. E quando nos encontramos novamente, há uma grande alegria no céu. Imagine que você perdeu algo muito precioso, algo... Quer dizer, o que a parábola quer dizer, né, gente? Da mesma forma que a gente corre incessantemente através do dinheiro, né? Que ele fala da dracma, né? Que essa mulher fica desesperada atrás da moeda que ela perdeu. É o que Deus quer que a gente faz com ele, que a gente faça com ele, né? Que essa mesma força, essa mesma energia que a gente gasta correndo atrás de dinheiro, que a gente vai atrás dele, né? E aí Jesus dá esses exemplos, né? E ele não critica. Jesus não critica ninguém, não, né? Quer dizer, por quê?
Mais uma vez, o problema não tá no dinheiro, tá no amor que as pessoas têm pelo dinheiro, né? Tá na fascinação pelo dinheiro, na cegueira pelo dinheiro. E essa obsessão, né, gente, pela posse, pelo ter, pelo comprar, acaba levando a pessoa, né, ou as pessoas a várias loucuras, E não tem como, gente, é matemática. Ela acaba se distanciando das coisas de Deus. Como a gente falou lá no início do Evangelho, né? Da gente todo dia procurar um pouquinho, né? Um vídeo, né? Uma palestra, uma leiturinha. Se aproximar das coisas de Deus. A pessoa, quanto mais ela fica nesse frenesi atrás de dinheiro, de riqueza, ela se distancia de Deus. Ela vira uma pessoa completamente materialista. Daí, com certeza, no momento da vida dessa pessoa, vai vir uma frustração, vai vir uma queda, né? E essa pessoa não vai ter estrutura para aguentar. E muitas vezes ela acaba tirando a própria vida, achando que vai se livrar do problema, vai se livrar do sofrimento. E a gente sabe que não, né? A pessoa, quando tira a própria vida, ela agrava a situação dela, e tudo que ela passou, que fez ela, tudo que fez ela tirar a vida, ela vai ter que passar tudo de novo na próxima encarnação. Tudo de novo. Prova. Vai ter que passar pela prova de novo, né? Então, por isso que os espíritos falam, por mais aflito que você esteja, jamais tome essa atitude. Confia. Caminha. Vai no caminho de Jesus, confia. De uma forma ou de outra, o problema vai ser solucionado. E aí, pra gente finalizar, caminhando já pro final, se a gente for, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Se a gente for analisar, gente, filmes na televisão, casos de crimes, né? Que a gente vê na televisão, nos noticiários, nos jornais, enfim. A causa é o dinheiro. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a causa é o dinheiro dos crimes, né? Vocês já pararam para analisar? E aí o Emmanuel chama, né? Que eu achei essa frase maravilhosa. Ele chama o orgulho e a ociosidade de dois fantasmas. Por que ele chama de fantasma, né, gente? Porque perturba. Perturba, a pessoa fica perturbada. É difícil de lidar. A pessoa não aceita. Ela não reconhece que ela é ociosa, que ela é orgulhosa, não. Né? Assim é o fantasma. É um sentimento, é uma sensação que tortura, né? Tortura o íntimo de cada um. Assim é o fantasma, né? A pessoa acaba, por conta do orgulho, né? Acaba se desviando do caminho reto. E sem perceber, né, gente? Sem perceber. Mas, como ele fala também, o dinheiro vindo pelo caminho reto, de forma honesta, de forma lícita, é um amigo pedindo o bom uso. Olha que bacana,
né? Quando a gente começa a ganhar dinheiro através do nosso trabalho honesto, é um amigo pedindo o bom uso, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Pagar as nossas contas, sustentar a nossa família, botar comida na mesa e, claro, junto disso, ter o nosso lazer, ter a nossa diversão, que faz parte do processo aqui da Terra, né? A gente se divertir, a gente ter o nosso conforto. Mas junto disso, trabalhar a caridade, trabalhar a doação, ajudar o próximo, que é o que ele chama do conselho humanitário. Eu coloquei um exemplo aqui, gente, que me veio muito. Exemplo de jogadores de futebol que ganham milhões, que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, eu não entendo por que não, mas deixa pra lá, né? Não vem ao caso. E aí quando esse jogador, quantos exemplos a gente tem disso, né? Quando ele encerra a carreira, para de jogar, ele não tem nada. Não tem nem para a própria aposentadoria, para viver na velhice. Não tem, porque passou uma vida inteira ganhando milhões, queimando dinheiro com futilidades, com vícios de todas as ordens que a gente sabe, de todas as ordens, os piores vícios. E aí, a punição, né, gente? A expiação começa na própria encarnação. Não espera a próxima, não. Começa na própria vida, na própria encarnação. E vai continuar na próxima. Que de repente é aquilo que a gente falou, né? O cara, a pessoa, enfim, vai falar: eu não quero ter dinheiro, porque o meu espírito não está preparado e eu preciso resgatar muita coisa. Eu não quero ter dinheiro. Eu quero ter uma vida simples, batalhadora. Aí ele escolhe e é atendido. Então, para a gente finalizar, tenhamos sempre em mente: estamos numa transição planetária. Estamos sendo observados, analisados rigorosamente por espíritos superiores de luz que são responsáveis, né, pela separação do joio e do trigo. Qual lado você quer ficar? Qual lado você quer ficar? Porque nós estamos na nossa melhor encarnação. Nós estamos na nossa melhor encarnação. Porque daqui para frente, ou a gente continua reencarnando aqui na Terra, porque a Terra vai ascender na evolução, ou as pessoas que não conseguem acompanhar essa vibração, elas serão degradadas a outros planetas inferiores. Não duvidem disso. Não duvidem disso. Tá aqui no YouTube, vocês podem procurar sobre a transição planetária. Ela é mais certa do que qualquer outra coisa, do que o nosso corpo aqui, ó, que existe. Então a gente tá nessa transição planetária. De que lado a gente quer ficar? Do joio ou do trigo? Tá? A gente tem que praticar o bom uso do dinheiro. A gente tem que
fazer o nosso amor ser maior por Deus e pelo próximo, começando na nossa família. Que esse amor por Deus e pelo próximo, seja ele quem for, seja maior do que as coisas terrenas, as ilusões da terra, porque é isso que vai fazer a gente evoluir, é isso que vai fazer o nosso espírito ascender no plano espiritual. A nossa recompensa não está aqui, está no plano espiritual. Então que a gente possa praticar sempre a doação, a caridade, falando monetariamente, né? E que a gente possa ensinar isso àqueles que têm muito dinheiro, né? Porque, como eu falei, nós estamos sendo observados, analisados. Então que a gente possa ter esse olhar equilibrado para o dinheiro, né? Lembrando que a gente vai desencarnar a qualquer momento e tudo vai ficar aqui. Não vamos levar nada. Que a gente possa encher a nossa mala de valores espirituais e morais. Então vamos terminar o nosso evangelho, vamos finalizar com a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, respira fundo. Mais uma vez sentindo essa energia de amor, de bem, de paz. Que possamos deixar entrar no nosso coração esses ensinamentos, praticar, colocar no nosso dia a dia, que a gente possa cada dia mais desenvolver essa paz interior, mesmo que estejamos passando por algum sofrimento, por alguma aflição, mas que a gente entenda que não estamos sós. Deus e toda espiritualidade torce pelo nosso sucesso, torce pela nossa felicidade. Que a gente possa levar esse ensinamento a todos que passarem por nós, na nossa família e no nosso trabalho, com todos, para todos. Possamos ajudar, praticar a caridade. Caiu, travou. Deixa eu colocar aqui Voltou. A gente conseguiu pegar... Vocês conseguiram pegar a prece? Bom, nossas águas já foram fluidificadas, já estão fluidificadas, já foram feitos os passes, os tratamentos, e que esse alimento... que esse alimento caminhe com a gente, esse alimento espiritual e moral caminhe com a gente pela semana toda, e que a gente possa fazer a caridade, seja ela material ou moral, sem julgamentos, que venha do seu coração, tá bom? Então uma semana linda para vocês, gente, iluminada, abençoada. Compartilhem o nosso evangelho e a gente vai estar aqui semana que vem juntos, se Deus quiser, mais uma segunda-feira, mais num evangelho. Gente, um beijo, fiquem com Deus, amo vocês profundamente. Gratidão.